Registrar. Tá, deixa eu só voltar aqui para ver quem que fazer uma chamadinha aqui, que parece que não. Deixa eu ver, o Renan tá aqui. Antônio Henrique tá anotado. Fernando tá anotado aqui. Gabriel Araújo. Tô por aqui. Tá, já tá anotado aqui. Eu tô só reforçando aqui o que eu. E aí, tô passando aqui os que tá aqui na minha lista aqui, os que tá o nome direitinho, né? Aí tem um escrito aqui, iPhone. Vamos passar então esse. Escreve que tá iPhone, Rodrigo Souza. Tá ok. É, Willie Douglas. Tá ok. Ô, professor, Tá, sim. aquela folha que a Drisley deu é para fazer. Não, vocês viram lá até, vamos ver, depois a gente vê o que que faz, talvez coloque bônus, alguma coisa aí, tá? Porque assim, já que foram, eu tinha falado para ele tinha se comunicado comigo, não, vou aproveitar uma ida que tem lá, né? E levar algumas pessoas, né? Vamos ver, eu gosto de ter o controle, lá na frente pode valer alguma bonificação, tá? Eu não vou prometer já de cara, mas se precisar, ou a gente, né, pode ser que coloque aí tá bom? É, Bom, pessoal, então, esses que eu falei aí é os que tá anotado aqui. Aí quem eu falei aqui não precisa, mas você já colocou, anotou o nome no chat novamente, questão do chat. Coloca lá o nome e aí fica tudo tranquilo, né? Tá, bom, vou falar um pouco aqui de reprodução, né? A gente tem aí esse primeiro slide, a referência do texto, e aqui nesse segundo slide, né, a gente já tem os tópicos, né, em que a gente vai falar aí um pouco, né? É claro que reprodução é um tema complicadinho, né? Você tem, complicado, não é que é complicado, tem uma parte de fisiologia, a gente vai meio que e aqui também é claro que a gente não quer aprofundar e nem a gente tem essa, vamos dizer assim, toda essa capacidade, mas a gente quer aquela informação que ajude aí a entender alguns aspectos práticos aí de aplicação prática, né? No dia a dia, na questão aí da produção do leite e da sanidade, tá? Bom, então, a gente sabe que, no caso da produção, a reprodução tanto é importante para a bovinocultura de corte, como para a bovinocultura leiteira, né? Para o bovino de corte é mais fácil a gente perceber, né? Já que a gente, o bovino de corte, o produto é a cria, né? É o bezerrinho. Ou mesmo que seja a pessoa fique, mantenha esse bezerro, né? Na fase de recria e venda para o açougue, de qualquer maneira, quanto mais bezerros são produzidos, né? Você vai vender mais bezerros ou garrote, né? Ou qualquer fase, né? Se for um animal fêmea, o animal fêmea, né? O animal desmamado ou animal de produção. Então, no caso aqui da bovinocultura de leite, isso vamos dizer assim, é mais claro. Na bovinocultura de corte, melhor dizendo. Na bovinocultura de leite, eu não vendo bezerro. Quer dizer, não é que eu não venda, eu vendo, mas esse não é o produto principal. O produto principal é o leite. Mas, quer dizer, você tem um produto secundário que é o bezerro mesmo, de qualquer jeito você vai vender, você vai descartar. E o leite também, a gente sabe que com o ciclo mais frequente de produção, quanto mais bezerro, mais próximo um do outro, né? Você tem uma curva de produção leiteira, uma curva de lactação mais favorável, né? Se você espaçar muito, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos entre uma cria e outra, porque a gente sabe que no começo da lactação, né, você tem começa menor, vai crescendo até um terço, né? Mais para o final do meio para frente vai diminuindo a produção. Ora, se você alonga muito de uma cria para outra, então você vai ter um período maior onde você tem a lactação mais baixa, né? Então, o fato de você encurtar
você tem curvas de lactação em que acaba que resulta numa produção maior de leite, né? Já que é fácil a gente perceber isso porque a função fisiológica da mãe, né, da matriz, da vaca leiteira, é produzir para alimentar o filho, né? Evidentemente que se você alimentar o filho, principalmente na fase inicial, né? Na fase em que o bezerro está mamando só na teta da mãe. Então, vamos dizer que se uma vaca a cada 2 anos tem uma cria, então, fisiologicamente, naquela fase que o bezerro estava pequeno, a vaca, vamos dizer, produzia mais leite, fazia da fisiologia natural, né? E passou desses 6 meses que a vaca, no sistema natural, já estaria o bezerro desmamando, né? Ela não teria, do ponto de vista fisiológico, motivo para produzir leite, né? Então, o fato de você encurtar ao máximo possível, né, a produção de crias, você também está fazendo, você tem um perfil, né, de lactação mais adequado, ou seja, você tem mais produção de leite, né, se a gente considerar aí durante 4, 5 anos, né, um período, determinada fase, ou mesmo um período único de lactação, né? Bom, então, reforçando aí a questão da importância da reprodução tanto na bovinocultura leiteira como na bovinocultura de corte, né? Ah, então, vamos lá. Então, a gente tem que definir aí alguns termos, né? Que a gente usa para entender melhor. Então, esse primeiro termo aí se chama concepto, né? Que nada mais, nada menos do que é o embrião ou feto, né? Então, antes da cria nascer, antes do bezerrinho nascer, né? Ele está na forma de embrião. Esse embrião, depois de um certo tempo, vira um feto, né? Até ocorrer a aparição, né? Então, o concepto é dado para esses, né? Tanto na fase de embrião quanto na fase de feto, né? Em qualquer fase do desenvolvimento desse bezerro ali dentro do útero da mãe. O que é estro ou cio, né? O pessoal chama, a vaca está no cio, né? Quem mexe com, sabe o que é isso, né? É uma situação específica, né? Em que é identificável facilmente pelo tratador, pessoa que está acostumado, e evidentemente também pelo animal, pelo macho, né? É claro que isso é um sinal biológico para a fêmea dizer que ela está apta à cópula, né? Em que, desse período, você tem uma chance alta de que o espermatozoide encontre um óvulo, né? Viável em condição, então, de ser fecundado. Então, tudo isso é um sinal, né? Biológico que faz sentido, né? Então, para isso, né, a gente chama isso de um conjunto de eventos biológicos que é controlado por hormônios em que prepara o animal para que ocorra a cópula, né? A gente chama isso de receptividade sexual, tá? Então, durante isso aí, você tem uma alta probabilidade em que você tenha o, o óvulo, né, vai estar em condição de maturação necessário para ser fecundado aí pelo espermatozoide, né? Então, justamente nessa época, a vaca aceita, né? Fora da época do cio, a vaca não aceita a monta, né? Ela refuga. Então, muita gente utiliza o fião, né? As fêmeas monoéstricas são aquelas em que elas têm apenas um cio a cada período de tempo, né? Normalmente, esse período de tempo é aproximadamente um ano, né? Você tem fêmeas poliéstricas que manifestam mais de um cio a cada período de tempo, né? Ou a cada ano, né? Então, aí você tem entre as fêmeas poliéstricas, a gente tem as que a gente chama de estacionais, que é a égua, a cabra e a ovelha,
tem as não estacionais ou contínuas, que é o caso da vaca ou porca, né? A vaca, se ela não tiver uma fecundação, ela a cada período aí, né, aproximadamente um mês, ela manifesta o cio, né, assim como uma porca. Já a égua, a cabra e a ovelha não, né? Ela mesmo ela não sendo fecundada, ela não vai ter um período, uma fase específica, né, em que ela vai manifestar o cio, né? Mesmo que mais de um, né? Mais de um por ano. Se não quiser manifeste 4 cios durante o ano, esses 4 vai ser aproximadamente aí numa determinada fase, né? Certamente, pela lógica, seria na época chuvosa, né? O que são fêmeas nulíparas, né? São fêmeas que ainda não apresentaram, não pariram ainda, né? São novilhas também, né? Ou seja, são as novilhas. Fêmeas primíparas é aquela fêmea de primeiro fato, é a mãe de primeira cria, né? Melhor dizendo, né? Então, aquela novilha que tem a primeira prenise é chamada fêmea primípara, né? Aquela que nunca pariu é chamada nulípara, né? Então, são termos aí para a gente entender quando a gente ouvir, né? Usado aí no jargão do pessoal que trabalha, né? Com com esse tema. Aqui a gente, nesse slide, a gente tem, uma visão do sistema reprodutor feminino, né? Então aí, desde o útero, né? Corpo, tem a cervice, o ovário, né? Que vai produzir o óvulo, né? O oviduto, né? É uma espécie de conduto, né? O óvulo produzido no ovário passa pelo oviduto e vai encontrar com o espermatozoide aí em algum ponto, né? Algum ponto aí entre aqui o oviduto, né? Ou até ali a vagina, ou na verdade a vagina não, eu teria que encontrar ali no útero, né? Na região do útero. Aí você tem a vagina e tem a vulva, que é a região mais externa, né? Bom, então, especificando aí, você viu a imagem, né? Especificando aí as funções aí de cada um desses, né? Bom, isso aqui também, evidentemente, que em aulas de biologia, certamente vocês, né, já têm contato, né? Então, não é nada, não é nenhum assunto estranho, então fica mais fácil a gente fixar, porque certamente é muito semelhante aí a situação do homem ou de qualquer animal que vocês devem ter já visto aí na biologia. Bom, o ovário, evidentemente, eu acho que todo mundo sabe qual a função, né? Tubas uterinas, útero, vagina e genitália. O ovário, ele vai desempenho o que a gente chama de funções exócrina e função endócrina, né? Função exócrina ou gametogênica, ele que se refere a essa função? É exatamente a produção de óvulos, né? Ou oócitos. Você tem uma função endócrina, que é síntese e liberação de hormônios esteroides, né? Quais são esses hormônios esteroides? O estradiol e a progesterona, né? Então, a gente associa o ovário a essas funções separadas aí, nesses termos, como função exócrina ou gametogênica, que se refere especificamente, né? Ao alvo, né? Ao objeto principal aí, que é a produção do óvulo, né? E, além disso, associado, você tem essa função endócrina, né, que é a produção de alguns hormônios esteroides de alguma forma envolvidos aí também na reprodução. Aí você tem as tubas uterinas, que tem uma função basicamente de transporte, né? Então, ele propicia o transporte aqui do ósseo, do ovário até o útero, né? Como é que ele propicia esse transporte? Certamente eles têm mecanismo, uma espécie de pelo ou algum movimento desses pelos ou das estruturas internas que facilitam o transporte. Vamos imaginar aqui só para a gente, né? Como se faz uma escada rolante, né? Só para a gente fazer uma imagem visual, né? Uma esteira rolante, melhor dizendo, dentro aí, na parte interna aí dessas tubas uterinas. Então, propiciando esse transporte do local onde é produzido ali do ovário, né?
Então, essa tuba uterina está próxima do ovário e conduz ali, então, o óvulo, que é produzido pelo ovário, até o útero, né? Onde se deve, em algum ponto desses aí, né, ocorrer algum ponto entre a tuba uterina e o útero, né? Deve ocorrer a fecundação, né? E ao mesmo tempo em que ele promove esse movimento do ovário, também ele tem uma função de transportar o espermatozoide, né, na direção contrária, em direção ao ósseo, né? Bom, tá, tubas uterinas, embrião, outra. Se ocorrer a fecundação aí ainda nessa tuba uterina, então, e se formar o embrião aí, começa a se formar o embrião, né? Logo após o encontro aí do espermatozoide com o óvulo. Ele, novamente aqui, a tuba uterina, ele vai levar, transportar aí não o óvulo ou o espermatozoide, mas que já o embrião, né? Até o útero, onde esse embrião vai completar o processo aí de desenvolvimento, né? Bom, o que que é o útero, então, né? O útero é composto aqui, que a gente chama de corno, né? Cornos, né? Que tem a imagem e tem a indicação naquele slide anterior, né? Ele tem um corpo chamado e uma cervice, ou colo uterino, né? O corpo uterino é onde vai se desenvolver, né? O embrião, no caso de inseminação artificial, é o local onde é depositado o sêmen. E aqui é uma diferença entre a inseminação artificial e a cópula natural, né, pessoal? A cópula natural, o espermatozoide é ejetado, mas é numa posição mais externa, né? Ali próximo ali na vagina, mas não vai chegar aqui, quando o inseminador introduz um tubinho fino, né? Ele já vai colocar num local mais adiante do que ocorreria se houvesse a monta natural, né? Isso por uma série de questões, né? Primeiro, em termos de quantidade. No caso da monta natural, a quantidade é muito grande, né? A quantidade de espermatozoides. Mas, por outro lado, se você vai colocar numa distância que o espermatozoide vai percorrer um caminho maior, evidentemente que boa parte desse espermatozoide não vai conseguir chegar e fecundar. Mas isso também, vamos dizer assim, a gente pode pensar como um propósito. A gente fala pode pensar porque é claro que a vaca não pensa, mas a gente pode entender porque se ele vai, é como se o animal estivesse colocando uma corrida de obstáculos para os espermatozoides. Aquele espermatozoide mais ativo fisiologicamente que consegue vencer essa corrida, certamente tem uma carga genética mais favorável. Então, é uma espécie de seleção natural aí, né? Que é propiciado pela essa deposição, né? Que é viabilizado, melhor dizendo, em função desse depósito que é feito numa distância em que o espermatozoide vai ter que percorrer determinada distância e, portanto, vai competir com uns concorrentes. É claro que no caso de uma inseminação artificial, a quantidade é menor e você não tem muito né, esse aspecto não é relevante. Você tem a cria ali, não é só para ele ter, no caso aqui da bovinocultura de leite, ou mesmo na bovinocultura de... Mas aí tem outros, no caso da inseminação artificial, isso, de certa forma, os espermatozoides, a gente já entende que se você for num animal de gado de corte, aí vem a genética, o histórico genético, aí são outros fatores, vamos dizer assim, que propiciaria essa seleção, né? Ah, então, no caso da inseminação, de qualquer maneira, então, no caso da inseminação artificial, a gente, como eu falei, a quantidade até é menor, né? Até porque também o sêmen é um produto comercial, né? Que tem um certo valor. Então, não faria sentido você colocar uma quantidade, às vezes, a mesma quantidade que você coloca na inseminação natural, porque você tem um custo muito alto, né? Então, você tem uma quantidade menor, mas em compensação, você coloca ali mais próximo do local onde ele encontraria o óvulo, né? Então, essa é a ideia aí. Bom, então, o corpo uterino é o local de deposição em que
você coloca no caso da inseminação. Então, o corpo uterino é ali próximo já do útero, né? Então, numa situação mais aprofundada ali. Glândulas, você tem as glândulas uterinas que secretam o leite uterino, né? Que nutre o concepto antes do desenvolvimento da placenta. Você tem essa glândula uterina é responsável pela implantação, pela proteção e pelo desenvolvimento do concepto até o final do período gestacional, tá? Aí você tem a vagina, né, que é o órgão de copulação, e o canal do parto, né? Então, ou seja, o embrião que se forma ali no útero, no momento em que ele vai sair, evidentemente que ele tem que passar pela vagina, né? Essa vagina, evidentemente que no momento do parto, né, ela se distende, né? É um órgão que tem uma estrutura muscular que, fora aí do período, né, específico do momento do parto, ele tem um diâmetro, um calibre, né, melhor dizendo, e no momento da concepção, por uma série de efeitos hormonais, né, esses músculos, evidentemente, que tem que ser distendido para um diâmetro que passe a cabeça do animal e o corpo do animal, né? Mas é uma situação específica, né? A vagina também é o local de deposição do sêmen durante a monta natural, como eu já tinha mencionado antes. Ah, continuando aí falando aqui de vagina, opa, tubas uterinas, vagina, é um órgão copulatório, tá, local de deposição do sêmen, tá, já tinha falado, cara. O que que é a vulva, né? É a parte mais externa, né? A parte mais externa do aparelho genital. Então, no cio, essa vulva fica diferenciada, né? Em que a pessoa que trabalha com o animal, né, que está próximo, né, o tratador, ele reconhece, né? Ela apresenta-se, que a gente chama mais inchada, né? Que o termo técnico seria edemaciada, mas, né, traduzindo aqui para a linguagem popular, a vulva se encontra como se fosse num volume maior ou inchada, né? Bom, vou falar um pouco aqui a gente falou então aqui dos órgãos, né, dos principais envolvidos aí na reprodução, no caso aqui do aparelho reprodutor da vaca, né? Falar um pouco aqui da parte de fisiologia da reprodução, né, das fêmeas bovinas. Quais são os hormônios envolvidos e dar uma ideia geral aqui da função de cada um desses hormônios, da função principal, né? Bom, esse conhecimento da fisiologia permite o quê, né? Identificar o momento adequado da realização da inseminação artificial. Então, é baseado no conhecimento que é adquirido, que é trabalhado, né? Que é planejado, para que você tenha, então, o momento ideal, né? Para realizar a inseminação artificial. Também permite identificar a data provável de ocorrência de um novo cio e a data da aparição. Então, esse conhecimento sobre a fisiologia permite essas aplicações aí que a gente mencionou. Bom, a gente já falou que a fêmea de qualquer ser vivo, né, ele tem um ciclo, né, ele tem ciclos, né, no caso da vaca aqui a gente chama de ciclo estral, né, que é controlado por alguns hormônios, né, principalmente por esses hormônios que a gente está indicando aqui, né, hormônio e glândulas, né, aliás, melhor dizendo, produzido por hormônios que produzido por essas glândulas que a gente está citando aqui embaixo, né? Quais são essas glândulas? O hipotálamo, né? A hipófise anterior, os ovários e o útero, né? Cada um, então, desses órgãos produz determinado tipo de hormônio, né? Ou grupo de hormônios, que tem funções específicas na reprodução. Então, esses são as regiões, né, da vaca que produz. O hipotálamo é na região aí da cabeça, né? Aí você tem o hipotálamo produz esses genes aqui chamado o genes, desculpe, não genes, não, hormônio, né? O GNRH, que a gente vai ver lá na frente. A hipófise anterior produz esses hormônios FSH e LH. E os ovários produzem os hormônios estradiol
progesterona, e o útero produz esse hormônio aqui, PGF2A, né? A gente vai ver aí esses nomes aí. Ah, bom, as funções ovarianas, né? Então, o ovário, como a gente já tinha mencionado, é a que a gente chama de gônada feminina, e a gente já tinha mencionado também que a sua função exócrina ou gametogênica é endócrina, né? Vamos falar um pouco aqui dessa função exócrina ou gametogênica, né? Bom, ao nascer, quando a bezerrinha, né, no caso a bezerra fêmea, nasce, ela já existe um número, uma quantidade, né, definida de que a gente chama de folículos. O que que é o folículo, né? É aquela estrutura, né, que vai lá na frente, na fase aí da puberdade para frente, na fase do início da vida reprodutiva da vaca, né, que seria a puberdade, cada folículo dele vai resultar num óvulo, né? Então, e permitir, então, a ovulação, né? Que é, a ovulação, na verdade, nada mais, nada menos do que a liberação, o desenvolvimento desse folículo, né? E depois culminando com a liberação de um óvulo, né? Quando esse folículo se torna, vamos dizer, adulto, né? Vamos dizer, adulto seria a forma adulta, né? Vamos utilizar esse termo, seria o óvulo maduro, melhor dizendo, tá? Pessoal, a gente só encerrar aqui, tem mais 10 minutinhos aqui, já me deram, a gente encerra então, tá? Quando encerrar aqui a coisa, já encerrou tudo. A não ser que eu termine os slides aqui antes, mas eu acho que não. Mas a gente vai até onde encerrar. Bom, então assim, então a fêmea já nasceu, ela já tem toda a quantidade de ovário que ela vai gastar ou usar durante a vida da vaca, né? Durante a vida reprodutiva, né? Durante a vida dessa vaca, seja 20, 30 anos, então desde quando ela nasce, né? Ela nasceu, ela já tem definido aí essa quantidade, né? A quantidade definida, diferente dos espermatozoides, né? Opa, peraí, eu tô dando uma aula aqui, eu tô dando uma aula online, porque chegou, tava, falou. Tá. Bom, então a bezerrinha então nasceu, ela já tem então a vida sexual dela, né, a quantidade de óvulos, né, já pré-definido. O que a gente chama de ósseo, né, que fica no interior desses folículos ovarianos, ficam em repouso durante a vida fetal, bom, e pré-púbere, né? Quer dizer, quando a gente fala que já existe um número de folículos, né, que vão dar origem aos ócitos, na forma de ócito, ele vai ficar lá em repouso, né? Quer dizer, ele não vai se desenvolver. Então, apesar de então de ele já ter essa estrutura, né? Quando ele nasce, os folículos e ócitos, né? É, ele vai ficar ali em repouso durante a vida, o feto, né? E até a pré-puberdade, né? Então, quando chega a puberdade, essas estruturas, né, voltam a se desenvolver. Na fase adulta, o desenvolvimento de folículo até a ovulação é dependente de vários ovários. Aí, a cada ciclo estral, né, há uma determinada conjugação de eventos hormonais que vai resultar a cada mês ou a cada período. O ciclo, né, vai resultar na maturação em vários eventos em que vai tornar esse folículo um óvulo maduro, né, próprio para ser fecundado pelo espermatozoide. Bom, bom, continuando aqui com essa função aqui do ovário, né? Em cada ciclo estral são produzidos 30 a 150 folículos, né? Mas só um deles é ovulado, né? Então, assim, quando a bezerrinha nasce, né? Ele já tem uma quantidade definida, mas é claro que é uma quantidade
maior, né, do que é possível que é gerado, melhor dizendo, a cada ciclo astral, né? Então, ou seja, de cada um, lá de cada um não, é preciso 30 a 150 para gerar, né, um folículo viável, tá? Então, ou seja, no mínimo 150 vezes mais de, de, de folículos, ela já nasce com 150 a mais de folículos que vai usar, vamos dizer assim, durante a vida reprodutiva desse animal. O folículo destinado ao ovular, né, liberar um óvulo, é o folículo dominante, tá? Quando a gente fala que o folículo ovula, né, na verdade, o que acontece do ponto de vista fisiológico, né? Esse folículo libera uma estrutura que aqui no caso é chamado oócito, né? Que é aquele folículo ali que se tornou dominante ali entre esses 130 a 150 que são, vamos dizer assim, preparados no começo do ciclo, né? Que eles são colocados, vamos dizer assim, sobre um processo de maturação, e mais só que desses aí, né, vai ser liberado um oócito, né? Que vai ser justamente o oócito chamado aqui de dominante, né? O folículo dominante, que vai gerar um óvulo dominante, ele possui a capacidade de ovular e também de impedir a ovulação dos outros folículos. É interessante, né? Por exemplo, aquele que chega primeiro, na verdade, depois que ele chega primeiro, ele acaba revertendo, vamos dizer assim, o processo, impedindo que outros folículos, né, também consigam fazer esse processo aí de liberar um óvulo, né? Após a ovulação, né, as células do folículo formam o chamado corpo lúteo, né? Que tem também alguma função hormonal. Bom, qual a função endócrina, né? São a produção de hormônios esteroides, estradiol e progesterona, né? A produção desses hormônios, né, estradiol e progesterona, quais as características, né? Qual a informação que a gente pode estar passando aqui? Bom, os estradiol são produzidos pelas células de folículos ovarianos, né? Como eu já tinha mencionado antes. E ele é importante aí para induzir o que a gente chama de cio na fêmea. Então, no cio, como eu falei, todo esse processo é um processo coordenado por, por essas substâncias, né? Por hormônios e por outros, né, fatores do cérebro, né? Estímulos também, né? A gente sabe que para a amamentação, para a liberação do leite, a própria presença para algumas vacas, né? Tem o estímulo sensorial, ela vê, ela olha, ela percebe, então ela sente, o cérebro ela registra aquilo, né? E produz sinais químicos que podem alterar o balanço hormonal, né? Então, o estradiol, ele está envolvido, então, no comportamento, né, de cio da fêmea. Então, o que ele especificamente ele faz? No útero, ele aumenta, né, a massa do endométrio, né, que é uma camada interna. E também ele promove a contratibilidade muscular, tá? Que isso é importante, né, pessoal? A gente falou que quando a gente está falando de transporte do folículo ali, através da tuba uterina até encontrar o espermatozoide, transporte do espermatozoide, isso depende de contração muscular, né? Então, tudo isso nesse período aí é importante. Determina o aparecimento de características sexuais secundárias, né, nessas fêmeas, estimula o desenvolvimento da glândula mamária, então é importante aí, certamente, então é importante aí já pro o evento subsequente, né, que a gente está falando aqui de cio, né, mas também lá na fase depois que ocorre a fecundação, na produção de leite, né, no passo além do que desse passo aqui inicial, no momento, né, posterior a esse momento aqui, realmente de propiciar esse comportamento aí de cio, né? Não só o comportamento, mas
ou até o aspecto, né, do aparelho reprodutor feminino, né? Bom, controla, o que mais esse hormônio? Esse hormônio controla a liberação dos hormônios folículo estimulante, FSH, e luteinizante, né? Então, são hormônios que envolvidos na fase subsequente aí do processo de reprodução, tá? Continuando aqui, falando agora do hormônio progesterona, né? Então, a gente falou aqui nos hormônios estradiol, né? E progesterona, que são produzidos pelo ovário, né? O estradiol a gente já mencionou, né? Algumas funções dele aqui e as funções da progesterona. Ela é secretada pelas células luteínicas ou do corpo lúteo, né? Então, uma fase posterior à liberação aí do folículo, né? A liberação do óvulo. A gente viu que a parede do folículo, quando libera o óvulo, ele se transforma no corpo lúteo, né? Que vai secretar aí, então, o hormônio progesterona. Então, aqui essas funções que a gente está mencionando, já é uma fase posterior aqui então, a fecundação. A gente